Olá, olá! Hoje, eu trago para vocês aqui no canal um vídeo diferenciado, usando essa voz, enquanto eu melhoro da minha dor de garganta. E como vocês puderam ver no título, irei criar uma tier list dos chefes do Crash on the Run. Como vocês devem saber, as tier lists têm as classificações de A até E, no qual eu decidi renomear as letras, para ficar mais intuitivo. Então, nossa tier list ficará assim: o chefe, muito bom, dá para o gasto, indiferente, e rebaixado a capanga. Começando com o primeiro da nossa lista, temos os Corporilla. Ele eu vou colocar no indiferente. Eu curto muito o design dele, e ele tem um potencial para ser um bom chefe nesse jogo, só que faltam algumas coisas, como adicionar o terceiro ataque dele, e colocar no jogo a versão glacial dele, que parece muito um Yeti. Os ataques dele são facilmente desviáveis, de vez em quando aquela pedra pode virar um problema, então por causa dela, faz ele não ser um péssimo chefe. O próximo da lista é o Nitrus Brio Mutagênico. Estou na dúvida entre indiferente ou rebaixado a capanga. Vou colocar ele como rebaixado a capanga. KKKKK. O visual do Nitrus Brio é bem feito, comparado às suas outras versões. O seu problema que faz ele ser um péssimo chefe, são os mesmos motivos que os Corporilla. Falta de um terceiro ataque, além de ser bem fácil desviar dos seus ataques. Nem mesmo ele sendo nível 4, ele consegue ser desafiador, então ele merece estar nessa posição. O próximo chefe é o Dingodilo, ou Dingão para os mais familiarizados. Estou na dúvida entre muito bom e o chefe. Ele vai de o chefe mesmo. Seu design é bem bonito e bastante semelhante ao seu visual do Twinsanity. Seus ataques são bem punitivos caso você acerte as berries neles. É lógico que falta seu terceiro ataque, mas ainda continua sendo bem desafiador. Espero que no futuro possamos enfrentar ele com um maior nível. O que faz ele ser o chefe é essa música. Preciso falar algo. Fake Crash, Crash falso. Ele dá para o gasto, mas ele é bom de se enfrentar. Vou de muito bom. O Fake Crash é bem divertido de se enfrentar, tanto por causa de suas animações de ataque, que são uma imitação dos ataques do Crash, além de ser bem imprevisível ao jogar as poções. Mas o que faz ele ficar nessa posição é o fato de ele poder bloquear a berry girando. Sério, isso faz a luta ficar bem dinâmica, fazendo você ter que ser bem calculista em seus ataques. Muito bom mesmo. Agora vamos de Nina Cortex. Estou muito na dúvida onde colocar ela. Vou de indiferente. Ela tem um visual bem charmoso, e seus ataques são facilmente desviáveis, com a exceção do ataque de invocar caixas Nitro e TNT. Esse em níveis mais altos vem em grande quantidade. Melhor que um Nitrus Brio, kkkk. Temos aqui o Robonel Cortex, ou como gosto de chamar, Cortex Bait. Ele eu vou de indiferente. Seus ataques são facilmente desviáveis, falta ter seu terceiro ataque, e não tem muito o que dizer sobre ele. Dr. Neocortex, um vilão marcante da franquia está aqui. Estou muito em dúvida onde deixar ele. Vou colocá-lo no dá para o gasto. O visual dele é bom, bastante fiel ao original, só que falta seu terceiro ataque, além de que a música do Robocortex é quase idêntica dele, e sim, isso é proposital. Ele merece essa posição mesmo. Uka Uka. A máscara do mal, irei colocar ele no chefe. A primeira vez que você enfrenta ele, é bastante emocionante, principalmente pelos seus ataques, já que é o primeiro chefão que cria obstáculos para barrar as berries, além das bolas de fogo que pegam de surpresa, por causa da descida do Bearit. Nesse jogo ele cumpre seu papel bem, merecendo estar nessa posição. Mr. Chambé, ou Sr. Cruelio, é um chefe de um jogo desconhecido do Crash, o Crash 99X, e ele veio desse jogo. Como é meio difícil se basear nesse jogo, então vai ser o que ele oferece no Crash on the Run. Eu coloco ele no muito bom. A aparência dele é bem feita, os seus ataques são bem diferenciados, e suas animações de entrada e derrota são muito legais. Team Tiger, ou Tigre Integrado, kkkk. Eu poderia facilmente colocar ele como um péssimo chefe, mas por causa de alguns acontecimentos, vou de indiferente. Team Tiger veio como chefe sazonal na temporada 2, e apareceu depois na N-Sanity Beat.
A primeira vez que enfrentamos ele, tinha somente 2 ataques, o que o tornava o chefe mais fácil do jogo, mas depois da atualização, eles adicionaram um terceiro ataque, que ele coloca tridentes que criam uma condução elétrica com outros tridentes, tornando ele bem difícil em maiores níveis. Depois que foi descoberto um jeito fácil de evitar o choque, já não é tão difícil assim enfrentar ele, então indiferente é um bom rank para ele. O próximo chefe é a Fake Coco falsa. Irei colocar ela no muito bom. Os motivos são os mesmos do Crash falso, só que a diferença é que ela usa a arma de raios ao invés da bazuca, fazendo esse ataque ser igual ao do Cortex, sendo um pouco mais difícil a luta. E a música é bem divertida. Agora, temos o Koala Kong. Ele eu vou colocar no muito bom. Ele veio na temporada 3, e depois virou um chefão na selva praiana. Eu acho o visual dele o mais bonito da franquia. Seus ataques são bem difíceis de se desviar, principalmente a pedrona que tem um funcionamento diferente do que outros chefes, e o melhor dele é o ataque em que ele pula na pista. Esse poderia ser o terceiro ataque dos Corporilla. Enijin. Obviamente ele vai junto com o Nitrus Brio. Quem me chamou? Você acha que vai falar mal do Enijin desse jeito? O Enijin é bem fácil, e nada atraente a... Alguém esqueceu da vez em que ele veio, o quão puto você ficou. É verdade. Bom, vou melhorar o rank dele, e colocar no indiferente. Dedo dói, velho, meu dedo dói, mano. Por que seu dedo dói? De tanto cutucar sua mãe, aquela gorda. Espera aí, que eu vou te pegar no só. Enijin é um chefe bem fácil, basta ficar no meio e deslizar para baixo quando ele atirar o laser no meio. Ele pode invocar uma bolha que reflete a berry, e se você tentar agarrar, vai levar dano, algo que não deixa ele tão ruim assim. O que mais me irritou nele foi o primeiro combate, onde ao virar na pista, ele bugava e acertava os ataques em todas as pistas, sendo impossível de se desviar. Isso irritou todo mundo, inclusive a mim. Indiferente, Enijin. Agora é hora dos chefes exclusivos de temporada. Começando pela N-Tropy Fêmea. Ela vai no chefe. N-Tropy Fêmea apareceu na temporada 2 como o primeiro chefe sazonal. Depois o seu último aparecimento foi na temporada 5 em sua versão Óxida. A luta contra ela foi uma das melhores lutas do jogo. A primeira luta era bastante difícil, por causa da quantidade de ataques que ela spamava, deixando impossível você conseguir acertar as berries nela. Os tornados ficavam muito juntos. A onda de choque com Nitro apareciam muito em cima da hora, e ela tem uma habilidade exclusiva dela: criar uma bolha que cura 1 de vida, e bloqueia as berries. Para acabar com a bolha, você precisava acertar a berry na bolha, e ao partir, soltava 2 berries que geravam dano. Então ela foi uma ótima chefe. Dark Spyro, ou Spyro do Mal. Você vai para o gasto. O Spyro fazendo crossover com Crash nunca foi novidade para ninguém, e dessa vez, pode ter um pouco de sentido. Ele apareceu pela primeira vez na temporada 3, Batalha dos Dragões, e sua última batalha foi na temporada 6 em sua versão Óxida, Fake Spyro. Curiosamente, ao mudar a interface, os jogadores novatos podem enfrentar ele na dinopotência. O design dele é bom, os seus ataques são bem fáceis de se desviar, mas são bem legais a forma de realizar eles, por isso ele fica onde está. Gnastig Nork. Vou colocar ele no muito bom. Ele veio na temporada 3, e sua última batalha foi na temporada 6, em sua versão infernal. Ele é um chefe bem desafiador, por mais que os pontos de vida dele sejam reduzidos, ele tem uma habilidade passiva exclusiva dele. Essa habilidade cria uma aura que bloqueia as berries de acertar ele, mas após a berry ser refletida, se você pega ela, vai ter uma energia, então terá que jogar de volta para ele rápido, para assim acertá-lo. O desafio dele são os ataques, que vão impedir você de acertar ele com a berry carregada. Um chefe bem poderoso, e que merece estar nessa posição. Nitrous Oxide. Impossível não colocar ele no chefe. Ele apareceu na temporada 4 em todos os chefes dela. Ele é com toda certeza o chefe mais difícil do jogo. Sua aparência é bastante bem feita, e seus ataques pegam bastante de surpresa. O Dash é o ataque mais perigoso dele, além de ficar imune, cai muito em cima da hora, e ainda deixa um rastro de fogo. Suas bolas de fogo são muito aleatórias, fazendo você se confundir muito para onde desviar.
A única coisa boa dele são só os trocadilhos, como Nitrous Oxide Nitro ou Nitrous Oxide Óxido, kkkk. Agora, o último chefe dessa lista, Opstrip Rotorou. Eu vou colocar ele como um chefe muito bom. A primeira batalha contra ele foi na temporada 5, e a última também. Só que os novatos podem enfrentar ele na boca do bueiro, depois que houve a mudança na interface. Curto muito o estilo dele nesse jogo, seus ataques são um pouco reutilizados de outros chefes, como o fogo do disparo de metralhadora, ou as granadas que ele joga. Os tambores tóxicos que ele invoca, são uma clara referência ao Crash 1, com as fábricas do Cortex. Muito bom mesmo, só está nessa posição, por conta do seu visual, e pela referência. Bom, esse foi todo o vídeo. Minha tier list ficou assim. Lembrando que isso é a minha opinião, não é uma verdade absoluta. Dito isso, coloque a sua lista nos comentários abaixo. Também comente se você quer que eu faça mais tier list diferentes. Se gostou, deixa um like e se inscreva para mais conteúdos assim. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!